versículo de número 1 em diante, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga do navio, para aliviarem a carga que estava no navio. Porém Jonas havia descido ao porão e dormia profundamente. Então chegou a ele o mestre do navio e lhe disse: O que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de todos nós, para que não pereçamos. E dizia uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus de Israel, que fez o mar e também a terra. Em paralelo a esta palavra, no livro de 2 Reis, capítulo de número 14, o versículo 25, não precisa abrir a Bíblia, apenas me empreste a sua atenção. Diz assim: E restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planícia, segundo a palavra do Senhor, o Deus de Israel, a qual falara o Senhor através do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era natural da cidade de Gete-Efer. Amém? Diga assim comigo: Senhor Jesus. Está fraco? Senhor Jesus, eu preciso que a sua palavra seja profecia para minha vida essa noite. Diga assim: eu vim aqui para ouvir a sua voz. Para não perder um costume que tenho desde criança, olhe para quem está do seu lado, pergunta para ele: trouxe o glória a Deus hoje? Pergunta: trouxe? Agora diga assim para ele: se trouxe, já dá para colocar o playback para tocar, viu? Aqui é casa de glória, aqui é casa de adoração, aqui é casa de tributo ao nome do Senhor. Me empreste a sua atenção, por favor. Os irmãos já nos conhecem, sabe que eu sou um pastor que sou apaixonado por avivamento, eu sou apaixonado por Pentecoste, eu sou apaixonado por fogo, mas avivamento sem Bíblia não vale nada. Então primeiro vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Mas fica tranquilo que, se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente voa aqui para a glória do seu nome. Eu quero trazer uma palavra esta noite subordinado ao tema: jovem, não fuja do propósito de Deus. Não fuja do propósito de Deus.
Olhe para mim, por favor. Meus queridos e amados irmãos, em especial os nossos jovens e em especial a nossa Umader, estamos diante de um texto da palavra do Senhor e nós fizemos leitura do capítulo de número 1 do livro do profeta Jonas. Para entendermos o que está acontecendo, precisamos conhecer o contexto que envolve essa narrativa bíblica. O capítulo de número 1 do livro do profeta Jonas, que leva o seu nome, nos fala um pouquinho acerca desse profeta. O nome desse profeta em hebraico, que se chamava Ioná, que significa pombo. É interessante que no livro de 2 Reis, capítulo 14, o versículo de número 25, a Bíblia faz menção acerca do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele vai exercer o seu ministério profético na época do rei Jeroboão II. Quando o rei Jeroboão II reinava sobre Israel, diz a Bíblia que Deus levanta o profeta Jonas, e o profeta Jonas profetiza a nação de Israel, dizendo que Deus alargaria as fronteiras de Israel. E a Bíblia diz que, como o profeta Jonas havia dito, assim acontece. A cidade de Samaria, Israel, apesar do rei Jeroboão ser um rei mau, como os outros reis de Israel, mas a Bíblia diz que a palavra de Jonas se cumpre na íntegra como ele havia profetizado. Olhe para mim, por favor. É interessante que ele se torna conhecido em Israel como profeta que fala e as coisas acontecem. Ele fica conhecido em Samaria como profeta que diz e as coisas se cumprem. Capítulo de número 1 do livro que leva o seu nome, a Bíblia diz que Deus então fala com o profeta Jonas, dizendo: dispõe-te, levanta-te e vai à cidade de Nínive e profetiza contra ela, porque se eles não se arrependerem dos seus pecados, daqui a 40 dias eu trarei juízo sobre a cidade de Nínive. Mas é interessante, e eu preciso da sua atenção, que a Bíblia diz que então o profeta se levanta, porém se levanta para fugir do propósito de Deus para a sua vida. E o texto que nós lemos diz que, descendo o profeta Jonas até a cidade de Jope, estava então um navio lhe esperando para navegar até a cidade de Tarsis. Pastor Claudinei, o que é que o senhor está querendo dizer? Olhe para mim. Todas as vezes que você quiser fugir do propósito e da vontade de Deus, haverá um navio te esperando. Eu vou ser mais claro. Todas as vezes que você quiser fugir da vontade de Deus, o diabo é especialista em mandar um navio para te esperar. Pastor, tem na Bíblia isso? É claro que tem. Em João, capítulo de número 21, a Bíblia diz que Jesus, depois de ter ressuscitado, diz a Bíblia que Pedro então olha para os discípulos e diz: eu vou pescar. E diz a Bíblia que quando Pedro desce para pescar, havia mais 7 discípulos que o seguem. E quando ele chega nas margens do mar da Galileia ou Genezaré, que é o mesmo mar, olhe para mim, a Bíblia diz: e ali estava um barco, um navio lhe esperando. Mas eu preciso que você entenda o que diz em Lucas capítulo 5, na segunda chamada, quando Pedro foi chamado para ser pescador de homens e não mais de peixe. Se você não sabia, fique sabendo, a tradição diz que Pedro mandou consumir com os seus barcos, porque ele era sócio com João, e a Bíblia diz que eles tinham uma sociedade. Mas quando Jesus o chama para se tornar discípulo, ele vende, ele acaba com os seus barcos.
Mas a Bíblia diz em João capítulo 21, 3 anos e meio depois de caminharem com Jesus, Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo pela manhã. Mas a Bíblia diz que Pedro, decepcionado, frustrado, ele diz: eu vou parar, eu vou voltar a pescar. 3 anos e meio. Quando ele volta, tem um barco lhe esperando. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você pensar em parar, olhe para mim, o diabo é especialista em arrumar um navio, um barco, para te esperar na beira da praia. Eu preciso que você entenda esta verdade. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando cheguei no estado do Rio Grande do Sul. Depois de uma chamada para estar trabalhando, eu vou trabalhar na cidade de Getúlio Vargas. E o pastor presidente me liga e diz: pastor Claudinei, eu gostaria que você viesse me ajudar aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu digo: eu não vou, porque eu estou muito bem aqui onde eu estou. Porém, depois de um acidente, eu entendendo que era a vontade de Deus, eu fui trabalhar no estado do Rio Grande. Mas ele me fez a proposta, e a proposta era: você vai trabalhar comigo, mas não tem salário. Você vai cuidar da igreja, mas eu não vou te dar salário. Você vai depender da ajuda dos irmãos. Olhe para mim, eu trabalhei aproximadamente 7 meses. Um dia eu chego em casa e eu olho para minha esposa, olhe para mim, decepcionado. E eu digo assim: o que foi que eu vim fazer no estado do Rio Grande? Esse negócio de pastorear é para louco. Eu já trabalhei a minha vida toda com ministério. Eu vou voltar a ser itinerante, eu vou voltar a viajar. Quando eu digo para ela, pastor José Genésio, que eu vou parar, na mesma hora toca o meu celular, um número desconhecido, eu atendo. Do outro lado da linha alguém diz assim: é o Claudinei. Eu digo: sou eu mesmo. E ele se apresenta dizendo: olha, eu sou fulano, o teu ex-patrão, e eu só queria falar bem rapidinho com você. Sabe o que aconteceu esta semana? Eu mandei embora o gerente da nossa firma, e eu preciso de você, mas você não voltará mais como funcionário, mas como gerente da nossa loja. Quando ele diz assim, na mesma hora o Espírito Santo sussurra no meu ouvido: vai descer, porque o diabo já mandou o barco para você navegar para longe do propósito de Deus para a tua vida. Eu engoli a seco, e eu pensei um pouquinho, e eu olhei para minha esposa e disse: eu preciso dar uma resposta para ele, e agora. E eu olhando, eu peguei o telefone e eu disse: muito obrigado, meu ex-patrão, mas oferece a vaga para outro. Eu não vou descer no barco do diabo para navegar para longe. Deus me chamou e eu vou permanecer no propósito de Deus para minha vida. Olhe para mim, por favor. Todas as vezes que você pensar em parar, todas as vezes que você pensar em desistir, o diabo vai mandar um navio para te esperar, para você navegar para longe do propósito e da vontade de Deus. Mas eu vim profetizar essa noite. O que, pastor? Eu vim profetizar que se o diabo depender de mim, de você, para encher o navio dele, ele quebrou a cara mais uma vez, porque nós vamos continuar no propósito. Oh glória, eu estou sentindo Deus nesta palavra. Meu companheiro de ministério, você não vai descer, você não vai parar. Eu sei que as lutas, e eu sei que eu estou pregando para gente que entrou dentro desse centro de evangelismo com a alma apertada, com o coração apertado, dizendo: Deus, eu preciso de uma palavra, senão eu paro, senão eu volto atrás. Se você parar, o diabo manda um navio para te esperar, mas fica tranquilo, eu vim profetizar. Deus vai te dar força. Foi cantado aqui: caminha, marcha, oh glória. Se você pode, levanta a mão, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Enche essa casa de adoração ao nome de Jesus.
se dispõe e levanta, mas ele se levanta para fugir da vontade e do propósito de Deus. E a Bíblia diz que ele descendo a Jope, quando ele desce a Jope, que era uma cidade portuária, o diabo já tinha preparado um barco para ele navegar para longe do propósito de Deus. Pastor Claudinei, por que o senhor está dizendo que era longe do propósito de Deus? Eu preciso que você entenda. A cidade de Jope até a cidade de Tarse, que naqueles dias era conhecido como a cidade fim do mundo, porque ela foi fundada pelos fenícios na Espanha, e ela ficava a aproximadamente 4.000 quilômetros de Jope, enquanto que a cidade de Nínive, que era a capital da Síria, ficava a aproximadamente 800 quilômetros. Naquele dia, as embarcações, os navios mais rápidos navegavam a 8 nós apenas. E então, se fizermos as contas, da cidade de Jope até a cidade de Tarse, 4.000 quilômetros, levaria aproximadamente 1 ano de viagem. Enquanto que da cidade de Jope até a cidade de Nínive, viajando a 8 nós, dava aproximadamente 3 meses de viagem. Eu preciso que você entenda, Jonas prefere caminhar aproximadamente 4.000 quilômetros, ou seja, quase 1 ano de navegação, do que permanecer na vontade de Deus e chegar na cidade de Nínive em 3 meses. Esta você vai levar para casa e não vai pagar nada. Eu vim profetizar que talvez você receberia algumas coisas de Deus daqui a 1 ano, por estar fora do propósito de Deus. Mas eu profetizo esta noite, para quem ficar no propósito de Deus, coisas que levariam mais de 1 ano, vão chegar para a tua vida em 3 meses. Eu estou me lembrando agora, de quando a Arca da Aliança, conduzida pelo rei Davi, sai da cidade de Kiriat Jearim, e a Bíblia diz que ele conduz sobre carros novos. Você conhece a história. Os bois tropeçam. Quando os bois tropeçam, Uzá estende a mão e a arca para não cair ao chão, e a Bíblia diz que Deus matou a Uzá por ter estendido a mão à arca. Então ele não leva para Jerusalém, mas ele deixa a arca na casa de Obed-edom 3 meses, e a Bíblia diz: e Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Olhe para mim, segura. O que não aconteceu na casa de Abinadab, porque a arca ficou mais de 20 anos e não fez nada. Em 3 meses aconteceu tudo na casa de Obed-edom. Leva para casa. Eu estou profetizando que tinha coisas que iam acontecer, oh glória, daqui a 20 anos, mas Deus está abreviando o tempo esta noite, e vai acontecer em 3 meses. Dá para levantar a mão e soltar o grito de glória. Eu estou profetizando, Deus está abreviando o tempo aqui para te abençoar. Oh glória, se pode adorar, adore. Eu estou sentindo graça de Deus nesta palavra. Pegue na mão de quem está do seu lado, me ajude a pregar. Pegue na mão dele e diga: Deus está abreviando coisas esta noite. O que levaria mais de 1 ano, o que levaria mais de 20 anos, está chegando em 3 meses para você. Profetiza para ele, profetiza. Vai, enche essa casa de adoração. Oh glória, aqui não tem o grupo do cala a boca. Quando aquele homem gritava filho de Davi, alguém dizia: fica quieto, não incomode o mestre. Enche essa casa de adoração, depois eu continuo pregando. Vai, Jesus, oh glória, já começou esta noite a renovar crente no Espírito Santo e com fogo. Faz quanto tempo que não fala em línguas estranhas? Receba renovo de Deus aí agora. Vai, pega a presença da glória.
Ele prefere navegar um ano do que permanecer na vontade de Deus e alcançar o propósito que era em 3 meses. E a Bíblia vai dizer que ele, quando chega no porto de Jope, que o navio estava ali esperando, olhe para mim, diz a Bíblia, e ele entra no navio, paga a sua passagem, para ir ao contrário da proposta e do chamado e da vocação que Deus lhe havia feito. Eu gosto desse texto porque tem algumas informações, olhe para mim. A Bíblia vai nos apresentar pelo menos 6 desces na vida de Jonas. Porque o texto diz assim, que quando Jonas se levanta, em primeiro lugar, ele desceu a Jope. Olhe para mim, em primeiro lugar, ele desceu a Jope. Quando ele chega em Jope, o texto diz, em segundo lugar, e desceu ao navio. O segundo desce. Diz a Bíblia que quando ele está dentro do navio, ele desce para o porão do navio. O terceiro desce, está entendendo? Está pegando? A Bíblia diz que quando ele está no porão, que os marinheiros o descobrem, jogam para dentro do mar, ele desce em quarto lugar para o mar. A Bíblia diz que quando ele cai dentro do mar, que ele desce para o mar, acontece o quinto desce, ele desce para o ventre de um grande peixe. Diz a Bíblia em sexto lugar que quando ele está descendo no ventre do grande peixe, esse grande peixe o conduz até as profundezas do abismo. Pastor, eu não entendi, vai entender agora. Para quem sai fora do propósito de Deus, só tem um caminho, que é descer e descer e descer. Mas eu vim profetizar, recebe aí. Deus tem um caminho de ascendência, de crescimento para você. Glória! Todas as vezes que você pensar em parar, em fugir da vontade de Deus, você vai apenas descer. E a Bíblia diz que quando ele entra dentro do navio, indo em direção a Tarsis, que era conhecido como a cidade do fim do mundo, diz a Bíblia que então Deus vai falar com o mar, Deus vai falar com o vento, dizendo: se une aí, eu quero que vocês se levantem em uma grande tempestade. Parece que eu vejo o pastor José Genésio, o mar e o vento batendo continência, dizendo: fala, Senhor, nós estamos aqui para trabalhar e te obedecer. Observe que o vento obedece a Deus, observe que o mar obedece a Deus, observe que o peixe obedece a Deus, mas o profeta não quer obedecer a Deus. Parece que a história se repete. Eu estou pregando esta noite, o Espírito Santo está falando através da minha boca para alguém aqui esta noite: não fuja do propósito, obedece enquanto Deus está te permitindo. A Bíblia vai dizer que quando ele entra no navio e que Deus fala com o vento, e eu gosto disso, pastor, por quê? Porque a Bíblia diz que o mar e o vento lhe obedecem. É interessante que Deus é chamado na Bíblia de o Senhor dos exércitos. Não é do exército, mas está no plural, dos exércitos, porque o mar é um dos seus exércitos, o vento é um dos seus exércitos, os anjos são um dos seus exércitos. Isso está no plural. Aí eu me lembro de uma feita, eu pregando no estado de São Paulo, uma irmã chegou e disse: pastor, posso contar um testemunho? Eu disse: conta, irmã. E ela disse: pastor, é o seguinte, meu esposo faleceu há muitos anos e ele me deixou uma casinha, e esta casinha eu alugo, e é o meu sustento que ele me deixou. Porém um dia eu aluguei para algumas pessoas e eu não sabia, eram os traficantes da rua. Um dia eles chegaram para mim e disseram: não vamos mais pagar o aluguel, se a senhora quiser chama
na polícia, a gente não vai sair, e ainda a gente vai dar um cabo na tua vida. Passou 3 meses e ela estava passando necessidade, porque ela defendia Paulo do dinheiro, do aluguel para comprar comida, mas ela se lembra que tem um Deus nos céus, oh glória, e olha aqui para mim, esse Deus ainda responde oração, e ela dobra os seus joelhos e começa a falar com Deus, contando a situação. Então o Espírito Santo diz a ela: minha filha, fica tranquilo, amanhã pela manhã a chave da casinha está na sua mão, ela vai dormir tranquila. 6 horas da manhã, tem um desesperado batendo na porta, ela levanta e ela reconhece, era o dono, aquele que ela tinha alugado a casa, e ele olha desesperado e disse: está aqui a chave da casa, a gente já chamou durante a madrugada os caminhão, e a gente já carregou a mudança, a gente está indo embora. Ela pergunta na sua simplicidade: mas por que vocês estão indo embora? O que foi que aconteceu? E ele diz assim: olha, eu não sei, mas aconteceu. Deus esta noite mandou tanta barata lá em casa, mas tinha tanta barata naquela casa, é o exército que Deus resolveu usar as baratas, e então nós estamos indo embora, oh glória. Então ela chamou os obreiros da igreja e disse: vão lá para vocês passar veneno. Quando os obreiros chegaram, olharam e não viram barata. Deus só usou o exército. Eu vim profetizar, fica tranquilo, tem um exército de Deus preparado para te abençoar, para batalhar para você, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Não é só dos anjos, é do vento. Não é só do vento, é do mar. Não é só do mar, mas é de tudo que possa haver. Ele é o Senhor dos exércitos. Aí Deus está dizendo: mar se levante, tempestade se levante. E aí parece que eu vejo a tempestade olhando para Deus e dizendo: é para matar ele. Deus está dizendo: não mata. É para acabar com o navio. Não mata. Aí eu descobri uma coisa: o que, pastor? Tem vendaval que não é o diabo que manda, mas tem vendaval que é Deus que manda. Pare de bobeira, viu? Você entendeu? Pare de dizer que as coisas de ruim que está acontecendo na tua vida foi o diabo que mandou. Deus me trouxe essa noite para te dizer: o vento que se levantou foi permissão dele. Sabe por quê? Para você voltar para o propósito e da vontade soberana de Deus para a tua vida. O vento sopra, o mar se levanta, e a Bíblia diz que os marinheiros e os passageiros se desesperam e começam a tirar as cargas de dentro do navio para lançar ao mar, porque eles percebem, pastor José Genésio, que aquele vento e aquela tempestade não é comum, porque eles estão acostumados a navegar da cidade do porto de Jope até Tarsis. Mas quando se levanta, esse vendaval que se levantou na tua vida não é comum, é sobrenatural. Mas fica tranquilo, Deus tem um propósito. E quando Deus manda o vento, sabe por que Ele manda? Porque Ele precisa arrumar algumas coisas para o lugar. Ele precisa separar o trigo do joio, viu? Porque tem gente que se assenta com você, te dá tapinha nas costas, mas fique certo de uma coisa: não é teu amigo coisa nenhuma. Na hora que você mais precisar, vai virar as costas para você. E sabe por que o vento sopra? A crise chega, os problemas chegam. Aí você olha e diz: mas e o Beltrano que não saía daqui de casa desapareceu? É o vento que Deus mandou para separar o santo do profano. É o vento que Deus mandou para limpar. Fica tranquilo, se está soprando o vento na tua vida, Deus está no controle desse vento. A Bíblia diz que então os marinheiros se desesperam, e a Bíblia diz que o mestre do navio desce ao porão. Quando chega no porão, diz a Bíblia que Jonas está dormindo. Então ele o acorda e pergunta: quem és tu? De que povo você é? E ele diz: não, o problema eu sei, é por causa de mim. Aí eu descobri uma coisa. O que, pastor? Gente fora do propósito de Deus, não apenas ele sofre, mas faz os outros sofrer. Os marinheiros não tinham nada a
ver com o problema de Jonas, era só Jonas que estava fugindo, mas por causa de Jonas eles sofrem. Quando alguém está fora do propósito de Deus, ele sofre, mas o papai sofre, a mamãe sofre. Todas as quintas-feiras eu atendo uma casa lá em Passo Fundo, a Casa Vida, é um centro de recuperação. Sabe o que eu vejo? Não apenas eles sofrendo por causa da dependência, mas o papai e a mamãe também sofrem, porque quando alguém está fora do propósito de Deus, o vento acaba pegando a todo mundo. Mas eu vim profetizar, fica tranquilo, alguém está entendendo esta palavra e vai voltar para o propósito, para o centro da vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que então Jonas diz: olha, me lance no mar. E quando eles lançam Jonas no mar, diz que a calmaria chega sobre o navio. Mas Deus, que é tão misericordioso, agora vai falar com o grande peixe, dizendo: ô grande peixe, tem um profeta fujão, eu preciso dar uma lição nele. Mas pastor, Deus fala com o grande peixe? É, Deus fala. Deus também fala com o pequeno peixe. Você se lembra lá no Novo Testamento, quando a Bíblia diz que Pedro olhou para os fiscais do templo e disseram: nós também pagamos imposto, então paga. Pedro colocou a mão no bolso, não tinha um centavo. Aí Jesus disse: Pedro, já que você falou que paga, então pega o teu anzol e desce ao mar da Galileia, porque eu já vou falar com o pequenininho peixe. Lá eu falei com o grande, mas eu também falo com o pequeno. E o primeiro peixe que você pegar, abre a boca, porque já tem um estáter, uma moeda na sua boca. Aí Deus fala com o grande peixe, e a Bíblia diz: vem, que ele vem e engole a Jonas e o leva para profundezas do abismo. Aí diz o capítulo de número 2, e lá na profundeza do abismo, então Jonas vai se lembrar de Deus e vai fazer um voto a Deus, dizendo: olha Deus, se me deres a chance de sair daqui, eu prometo que eu vou à cidade de Nínive. Ou seja, depois que o caos chega, depois que o problema chega, aí ele se lembra da vontade de Deus para a sua vida. Você já percebeu que a história se repete? As pessoas esperam as coisas darem errado para depois voltarem ao centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele vai orar. E quando eu falo em oração, eu não estou falando em palavras bonitas, não. Eu não estou falando em uma oratória, não, porque a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e um espírito contrito. Aí eu me lembro de um testemunho, para a gente terminar e orar, de uma determinada senhora no interior do Paraná. Quando ela saiu da sua casa, o seu esposo estava muito mal para morrer, e naquela época a ciência, a medicina nas cidades de interiores não era tão desenvolvida como nós temos hoje. Naquela época a pessoa doente vinha à cidade e era o farmacêutico que dava a receita, e assim a pessoa tomava remédio. Ela sai de casa e ela vem para a cidade. Quando ela ela passa em frente a uma igreja, ela é a primeira pessoa a levantar a sua mão e aceitar a Jesus. Fechado, porque cidade de interior a farmácia fecha cedo. Aí ela fica desesperada, volta para casa. Quando ela volta para casa, diz que ela encontra o marido morto. Ela se desespera porque ela tinha ido comprar o remédio e não deu tempo. Quando ela volta e o marido está morto, diz que ela se lembra da palavra do pastor, quando ele ministrou e ele disse que Jesus ainda ressuscita mortos. Basta nós orarmos e falarmos com Deus. Ela apaga a lamparina e ela volta para a cidade. Quando ela passa em frente à igreja, ela começa a bater, mas já é quase meia-noite, todo mundo já estava em casa. Ela está desesperada, gritando. Vem vindo um bêbado cambaleando e olha, e começa a rir dela, dizendo: não, todo mundo já foi para casa, todo
todo mundo está dormindo. Então ela pergunta para o bêbado: você sabe onde mora um missionário que atende essa congregação, um pastor daqui? E o bêbado diz: sim, eu sei, dá umas 3 quadras daqui, ali mora o pastor na casa tal. Ela vai até a casa do pastor. Quando ele bate, o pastor já está dormindo. O pastor se levanta, atende ela, e ela diz: pastor, é o seguinte, eu vim para a cidade comprar remédio, mas passei em frente à tua igreja, eu perdi a noção do tempo, meu esposo morreu, mas o Senhor falou que se a gente orar, Jesus ouve a oração da gente, então eu vim aqui para você orar. O pastor olha para ela e diz: não, eu não vou orar, quem vai orar é você. Mas eu não sei orar. Foi a primeira vez que eu vim na igreja. Ora do teu jeito. Diz que ela dobra os joelhos na casa do pastor e começa a orar mais ou menos assim: Senhor Jesus, aqui a fulana de tal, eu vim para a cidade comprar remédio, mas não deu tempo porque eu entrei na igreja dos crentes, mas eu te aceitei essa noite, Jesus. Então eu vou lhe fazer um pedido, Jesus, humildemente. Vai na minha casa e visita o meu marido que está morto lá no tapete. Mas Jesus, quando o Senhor estiver indo em direção à minha casa, escute: cuidado, Jesus, para não cair nas valetas, porque as ruas não são asfaltadas e a rua está cheia de buracos. Mas continua em frente, Jesus. O Senhor vai ver que logo na frente tem uma ponte de madeira. Cuidado, Jesus, para não cair dentro do rio. A ponte, a madeira está muito velha, mas continua em direção à minha casa, fica mais à frente. Jesus, o Senhor vai ver uma rua. Nesta rua tem casas muito bonitas, mas a minha é a mais simples do final da rua, onde a madeira está toda descascada, tinta, porque já está muito velhinha. Jesus, eu deixei a chave que dá entrada para dentro da casa debaixo do tapete. O Senhor levanta, pega o tapete, a chave que está debaixo do tapete, abre a porta. O meu marido é aquele que está caído, morto lá dentro, amém. Ela volta para casa, dava quase 1 hora de caminhada. Quando ela chega em casa, a lamparina está acesa e ela deixou apagado, e ela com medo começa a se aproximar, dizendo: não, alguma coisa está errado, eu acho que alguém entrou na minha ausência, acendeu a lamparina, porque quando eu saí o meu marido estava morto. Quando ela chega, ela dá um grito do lado de fora: quem é que está aí dentro? E do lado de dentro o marido abre a porta e diz: sou eu, mulher. Não reconhece mais o teu marido? E ela preocupada, olha, escute, diz que ele vem correndo, o pastor José Genésio dá um abraço nela e começa a chorar no pescoço dela, dizendo: muito obrigado, porque você chamou o doutor acabou de sair daqui de casa. E ela disse: não foi doutor, foi Jesus que eu orei para entrar aqui em casa. Eu vim profetizar, fica de pé. Jesus vai entrar na tua casa esta noite. O que está fora de lugar vai voltar para o lugar. Fica de pé e comece a adorar a Deus esta noite. Eu estou profetizando: Jesus vai entrar. Jesus entra lá, e quando ele entra, não entra por entrar. Quando ele entra para resolver questões. Tem gente que chegou nesse congresso da Umader precisando de um milagre, mas fica tranquilo, eu não conheço problema que oração não resolva. Eu não conheço situação que oração não resolva. Ore! Glória! Jonas vai orar no ventre do peixe, e a Bíblia diz: e Deus ouviu a sua oração. E Deus dá uma ordem: vomite Jonas na beira da praia. Essa beira da praia não é em Nínive, porque Nínive não tem praia. Escute, essa praia é em Jope. Ele vai ter que percorrer os 3 meses de caminhada, porque Deus não faz o que eu preciso fazer.
E a Bíblia diz que quando Jonas chega na cidade de Nínive, que era a capital da Síria, olhe para mim, contra a vontade. Por quê, pastor? Porque eu sei que você conhece acerca de Nínive. A cidade de Nínive era tão cruel, a Síria era tão cruel, era pior que os babilônicos. A história diz que eles cavavam buracos na areia, enterravam os homens e com uma navalha cortava no couro cabeludo e esfolava, arrancava o couro e deixava secar nos muros para que os homens temessem. A história diz que eles cavavam um buraco e colocavam os inimigos, e então cortava o nariz ou a língua e deixava para os urubus descer e comer o resto, até que se tornasse um cadáver em estado de putrefação. Eles eram tão terríveis que a história diz o seguinte, que quando os inimigos vinham, a Síria vindo, e que eles não tinham como se defender, eles preferiam se suicidar, se matar, do que cair na mão da Síria. Se você não sabia, fique sabendo. Hitler, quando vai usar a tortura contra os judeus, ele usa alguns métodos de tortura da Síria. A Síria era cruel. Mas em segundo lugar, sabe por que o profeta Jonas não quer ir para lá? Porque segundo a história, o pai de Jonas, que era Amitai, também era profeta, e a Síria tinha matado seu pai. Então Jonas está dizendo: esse povo é mau, esse povo é cruel. Além de eles torturarem a todo mundo, eles já fizeram mal à minha família, ao meu pai. Aí Deus, que é tremendo em misericórdia, está olhando e está dizendo: ô Jonas, eu quero te ensinar uma coisa. O que é que o Senhor está querendo me ensinar? Eu estou querendo te ensinar que a minha misericórdia cobre uma multidão de pecados. Vai e profetiza. Quando Jonas chega, a Bíblia diz que levava 3 dias para percorrer a cidade. Jonas faz tudo em um dia, e a pregação dele é só essa: se vocês não se converter, daqui a 40 dias Deus vai destruir a cidade de Nínive. A Bíblia vai dizer que então alguém escuta a pregação, chega para o colega e diz assim: o que foi que esse profeta está pregando aí? E alguém diz: olha, ele está pregando aí que se a gente não se converter, daqui a 40 dias Deus destrói. A conversa chega no palácio, o rei escuta. Quando o rei escuta, a Bíblia diz que ele tira a coroa da cabeça, ele tira a vestimenta real e se cobre de pano e de saco. Isso só acontecia naquela época. Um rei só tirava a coroa, só tirava a vestimenta, quando ele encontrava alguém mais poderoso do que eu. Você entendeu porque quando Davi chega em Jerusalém com a arca, ele tira a coroa, ele tira a vestimenta e começa a dançar com a arca? Porque ele estava dizendo: eu sou rei aqui, mas tem um rei soberano maior do que eu. Glória! Quando o rei tira a sua coroa da cabeça, quando ele tira as suas vestimentas, se cobre de pano e de saco, ele se levanta e diz: a partir de hoje tem jejum na cidade de Nínive. Ninguém come, ninguém bebe, nem os animais, porque vai que esse Deus desse profeta tenha misericórdia de nós e não destrua a nossa cidade. E a Bíblia diz que Deus teve misericórdia da nação e não destruiu a cidade de Nínive. Mas o profeta, quando olhou para tudo isso, ficou decepcionado. A Bíblia diz que ele foi para fora da cidade e ficou olhando com desprezo tudo o que estava acontecendo. A Bíblia diz que Deus resolve dar uma lição ao profeta. Então num dia, a Bíblia diz que Deus faz crescer uma planta, uma boboreira, e diz a Bíblia que faz sombra, e Jonas debaixo daquela boboreira então descansava daquela sombra. Aí a Bíblia diz: e no outro dia, o Deus que fala com o vento, o Deus que fala com o mar, o Deus que fala com o grande peixe, é o Deus que fala também com o verme, com a lagarta. E Deus disse: vai lá e corta a boboreira, corta a planta que Jonas está debaixo. A Bíblia diz que isso acontece, e então se levanta o sol, e a Bíblia diz: e a boboreira secou. Jonas então começa
começa a reclamar e dizendo: Deus, coitadinha da boboreira, não tinha culpa nenhuma e o Senhor a matou. Aí Deus está olhando e está dizendo: seu hipócrita, você dá mais valor para a boboreira, mais valor para a planta do que para 120 mil pessoas. Olhe para mim, por favor. Eu preguei tudo isso para te dizer que a síndrome de aboboreira não pegue os crentes do século presente, que você não ame mais as coisas, que você não ame mais as plantas, mas que você ame mais as almas, porque se Deus teve misericórdia da Nínive, o que será de alguém que me ouve essa noite? Problema que a gente está que nem Jonas, amando mais as coisas. Problema que a gente está como Jonas, amando mais as plantas. Olha o que aconteceu no Brasil por causa das queimadas. Respeito sim à Amazônia. Agora escute. Aí por causa do fogo, das plantações, do cachorrinho, pastor José Genésio, as pessoas vão para a mídia e faz aquele reboliço. Mas tem gente morrendo nas drogas, ninguém faz nada. Tem gente se prostituindo, ninguém faz nada. Tem gente alcoolizado estas horas lá fora e ninguém faz nada. Aí Deus me trouxe nessa noite no congresso da Umadé para dizer: Deus vai levantar uma geração que ama mais pessoas do que a boboreira. Vai levantar uma geração, vai levantar, vai levantar, vai levantar. Vocês me ajudam a louvar a Deus. Eu quero orar por você esta noite em 30 segundos, para a gente orar, porque o horário está me mandando parar. Se Deus falou com você e você quer estar diante desse altar de pé, saia correndo do teu lugar. Você não vai sair do propósito de Deus, você vai permanecer no propósito de Deus. E o que ia acontecer daqui a um ano, o que ia acontecer daqui a 20 anos, eu profetizei, vai acontecer em 3 meses. Se você recebe esta palavra, saia correndo, mas venha dando grito de glória, venha adorando, venha louvando. Deus ainda ouve oração, Deus ainda ouve oração. Saia do teu lugar, saia do teu lugar, permaneça de pé, tome conta desses corredores, porque eu estou sentindo uma graça de Deus. Ninguém vai descer para o navio do diabo, ninguém vai entrar na embarcação do diabo. Você vai permanecer no propósito. Aleluia! Porque estás assim, oh glória, cabisbaixo e comigo já não fala mais. glória. Cada dia que se passa mais distante, glória. essa prova que você está enfrentando vai passar. Glória. Porque estás assim, Adore. deixando o medo tomar conta, Glória, do teu coração. Fale com Deus. E ainda falta fé pra você caminhar. Oh glória. Eu não vejo mais você me procurar. Eu não vejo mais você se ajoelhar. Eu não vejo você como não me fuja. culpar. O que aconteceu? Faz tempo que a gente não conversa. Faz tempo que você não se alegra. Faz muito tempo que eu quero te dizer, glória, como é que eu vou fazer? Glória, vou te levantar e vou mostrar que eu sou na tua vida. Eu vou te modelar. Glória! Será de um jeito que ninguém vai conhecer você, e ficarão de longe se perguntando: será que é ele? Você vai responder: eu estava já parando. Glória! Jesus me levantou. Caminha que Jesus te dá mais força. Caminha que Jesus proveu o pão. Volta pro propósito. Está balançando, mas Jesus está guiando a embarcação. Caminha que Jesus dá livramento. Glória! Caminha que Ele mesmo sopra o vento. Receba renovo do céu. O caminho só pra você passar. Em
descansa e anda. Oh glória, oh glória, glória, glória. Eu vou te levantar e vou mostrar que eu sou na tua vida. Eu vou te modelar. Será de um jeito que ninguém vai conhecer você. E ficarão de longe se perguntando: será que é ele? Você vai responder: eu estava já parando, Jesus me levantou. Caminha que Jesus te dá mais força. Caminha que Jesus proveu. Abre a boca e dá grito de glória. Está balançando, mas Jesus está guiando, está guiando, está guiando. Caminha que Jesus dá livramento. Pega, pega, pega. Mesmo A presença da glória. tirando os pedregulhos do caminho, só pra você passar. Caminha que Jesus dá livramento. Caminha que Ele mesmo sopra o vento, está tirando os pedregulhos do caminho, só pra você passar. Então canta, descansa e anda. Glória a Deus. Então canta, descansa e anda. Glória a Deus. Nada vai faltar, Jesus vai providenciar. Vai providenciar. Glória a Então canta. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 20 segundos eu preciso fazer um apelo aqui, pastor José Genésio. Se porventura alguém estava fora do propósito de Deus, um dia você disse: eu vou parar, eu vou sair da igreja, e na mesma hora o teu telefone tocou, aquele amiguinho te convidando, indo para boate, para festa. No dia que você disse: eu vou parar, o diabo mandou o navio e você navegou para longe de Deus. Mas esta festa só acontece por causa de você. Se Deus teve misericórdia do povo assírio de Nínive, que eram cruéis, imagine se Ele não terá misericórdia de ti essa noite. Se porventura alguém entre nós que quer entregar a sua vida para Jesus e voltar ao propósito de Deus, à vontade de Deus, me dê um sinal, eu quero te conhecer, eu quero orar por você. Tem alguém para Jesus em 20 segundos? Eu preciso ver, eu preciso enxergar. Eu quero orar por você. Tem um moço ali, Deus abençoe. Uma moça ali chorando, Deus te abençoe. Já valeu a pena esse congresso. Glória, glória. Eu estou sentindo graça de Deus aqui, mas a gente precisa terminar essa reunião. Tem mais alguém? Me dê um sinal, eu quero orar, eu quero abençoar. Tem mais uma mão? Levante, eu quero conhecer você para a gente orar. 10 segundos para a gente orar. A Bíblia diz que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei também diante do meu Pai. Volta para o propósito de Deus, para a vontade de Deus. Não fuja mais. Você está vendo que fugindo as coisas estão dando errado. Volta para o centro da vontade de Deus. Eu quero orar por você esta noite. Levante a sua voz em oração. Falemos com Deus. Maravilhoso e eterno Pai, a tua palavra que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A tua palavra foi pregada esta noite, Jesus. Essas mãos que te aceitam como único e suficiente Salvador, o Senhor teve misericórdia dos Nínives
ninivitas. Quem dirá desse moço, dessa moça, Senhor, que quer voltar para o centro da tua vontade? Perdoa os seus pecados e escreve os seus nomes no livro da vida, e dai a eles o direito de entrar aos céus pelas portas. Pai, eu profetizei esta noite que o Senhor estava abreviando o tempo para algumas pessoas aqui. Tinha coisas, glória, no ministério, na vida financeira, que iam demorar mais de 20 anos, mais de 15, mais de um ano, mas eu profetizei que o Senhor abreviou o tempo para elas, porque se elas permanecerem no propósito, vai chegar em 3 meses para a vida dela. Eu profetizo que daqui a 3 meses haverá mudança. Eu profetizo que daqui a 3 meses esta doença desaparece do teu corpo físico. Eu profetizo que daqui a 3 meses Deus te levanta como profeta para mudar a história desta geração. Recebe! Olhe para quem está do seu lado, dá um abraço nele, dá um abraço nela. Diga para ele: não saia do propósito, não fuja do propósito de Deus, permaneça na vontade de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe esta igreja, esse ministério. Pastor José Genésio, no nome de Jesus.